Oi, gente, tudo bem? A peça de hoje é esse porta-tesouras. Ele tem dois zíperes e as tesouras não se encontram ali dentro. Então, aqui tem uma tesoura e aqui tem outra tesoura. O molde tá para baixar aqui na descrição do vídeo. E tem mais esse outro modelinho, que é um formato diferente. Ela é de um zíper só. A única coisa que vocês têm que prestar bastante atenção na hora de fazer essa peça aqui, é que vocês têm que espelhar o molde. Então, assim, esse daqui é um lado, o outra parte do tecido vocês vão virar e cortar pelo outro lado do molde. Senão as partes não vão se encaixar. Ai, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo e não esquece de se inscrever no meu canal. Vocês vão precisar do molde. Eu já fiz o meu em um papel mais grosso. O tecido externo já está estruturado na manta R2. Já coloquei a minha etiqueta e uma alcinha de enfeite. Corte 4 vezes o forro, 2 no tamanho exato do molde, sendo um estruturado na manta R1 e 2 cortados com um pouco de sobra. 2 zíperes número 5, 2 cursores e 4 pedaços de tecido de 5 por 5 centímetros dobrado como um viés. Eu passei no ferro para vincar bem eles. Vamos iniciar preparando o zíper. Eu gosto de cortar maior, caso eu precise cortar novamente para encaixar o cursor. Primeiro vou colocar os cursores. Depois, com uma fita métrica, vou marcar os dois com 23 centímetros e meio e cortar na linha da minha marcação. Vamos encaixar o acabamento do zíper na ponta e costurar na borda, com retrocesso no começo do zíper e no final. Depois, refile as sobras. Repita esse processo nos dois zíperes. Agora, pegue seu molde, posicione em cima do lado externo e marque com uma caneta nos dois lados o local onde começa e termina o zíper. Agora, posicione o zíper com a cremalheira virada para o direito da peça. Nessa marcação, prenda com grampinhos e faça uma costura de segurança bem na borda. Depois pegue o forro que está no tamanho do molde e sem a manta, posicione direito do forro com o direito do tecido e costure com 1/4 de margem de costura, ou bem próximo à cremalheira, começando e terminando com retrocesso logo antes do início das curvas da peça. Quando chegar próximo ao cursor, você move ele para trás e continua a costura. Desse jeito, não façam a costura até o final. Agora vamos rebater somente o forro. Estou rebatendo pelo lado da manta, pois a linha da minha bobina está da cor do meu forro. Vou passar o forro para trás e vincar. Prenda com grampos de costura ou alfinete para garantir que o forro não suba. Agora vamos posicionar o outro lado externo da peça desse jeito. Prender o zíper nas marcações e passar uma costura de segurança bem na borda. Depois vamos posicionar o forro que está cortado maior com o direito do outro forro que já está costurado e vamos passar a costura com 1/4 de pé de máquina, fugindo das curvas, com o calcador bem próximo à cremalheira do zíper. E novamente eu vou rebater a costura somente no forro.
Vamos pegar o outro zíper, cremalheira virada para o direito, desse jeito, e prender com uma costura de segurança na borda. Depois vamos costurar o outro forro que está cortado maior, sempre parando antes das curvas. E rebater a costura somente no forro. Agora atenção nessa costura. Prenda o forro para ele não subir e o outro forro enrole para dentro, para não prender junto com a costura. Agora leve seu cursor até o meio da peça e a borda que está sem zíper até o outro zíper, dessa forma, fazendo um cone. Alinhe bem e prenda com grampos de costura. Passe uma costura de segurança bem na borda. Quando chegar no cursor, você pode dar retrocesso, mover ele e continuar a costura ou puxar por dentro da peça desse jeito. Agora vamos colocar por último o forro que está na manta R1. Alinhe bem e prenda com clipes. E comece a costura com 1/4 de margem de costura, iniciando e terminando logo após a curva. Aqui ficou um pouco mais difícil, então eu costurei em partes, antes e depois de puxar o cursor. Só não pode esquecer do retrocesso. Depois, vamos rebater o último forro. Agora vamos posicionar a peça dessa maneira, parecendo uma raia. Com auxílio de clips ou alfinetes, encontre e alinhe as costuras do forro e prenda também o tecido externo, dessa forma. E você faz isso dos dois lados. Não esqueça de deixar os zíperes um pouco abertos para ficar mais fácil de desvirar a peça depois. Alinhe o forro e prenda com clipes dos dois lados. A costura vai começar onde terminamos a costura do zíper, na curva, e vai fazer a volta em toda a peça, sempre acompanhando as curvas, até onde começam a costura do zíper. Esse lado do forro que está com a manta, nós vamos fechar. Vamos para a máquina para entender melhor o fechamento da peça. Vamos começar a costura bem onde terminamos a aplicação do zíper, com retrocesso e margem de costura de meio centímetro nessa parte, acompanhando com calma todas as curvas. Quando chegar na junção de forro e tecido externo, faça a volta e continue costurando, porém agora com um pouco mais de meio centímetro de margem de costura, deixando um pouco menor o forro, aproximadamente 0,75 centímetros de margem de costura ou 1/4 de pé de máquina. Quando chegar no forro, que não tem estrutura de manta, deixe um espaço na parte reta do fundo da peça sem costurar, que é por onde nós vamos virar a peça. Faça um retrocesso, deixe uma abertura razoável e continue depois com retrocesso no início. Termine de fechar onde começou a costura. E agora vem o segredo do acabamento. Fica até o final do vídeo e vamos para a mesa para refilar e terminar. Se tiver tesoura de picote, pode usar. A minha não está muito boa, mas eu vou tentar mesmo assim. Comece refilando o forro, corte rente à costura, mas com cuidado para não cortar a costura. Nas curvas, use tesoura de picote ou faça pequenos piques. Na parte que está aberta, por onde vamos desvirar, não corte rente, deixe uma sobra um pouco maior de tecido.
Corte todas as sobras das curvas e faça os piques. O segredo para um bom encaixe é não ter sobra de material na parte interna e deixar os cantos bem arredondados. Onde tem a junção entre tecido externo e forro, faça um pique com cuidado para não cortar a costura. Faça isso dos dois lados. Eu limpei sobras de fio e agora vamos abrir os zíperes para desvirar a peça. Essa parte é meio chatinha, mas com paciência e o auxílio de alguma ferramenta, empurre bem os cantinhos, acerte bem as curvas e fique até o final para saber a ordem dos forros. Deixe para fora o lado do forro com abertura, acerte as curvas. Depois vinque bem o fundo e passe uma costura bem na borda para fechar. Pronto, minha costura já foi feita e agora o pulo do gato é o seguinte. Nós temos um forro com a manta R1, certo? Esse forro tem que ficar no meio da peça, vai ser a proteção entre as duas tesouras. Então comece colocando o lado só de algodão para o lado da manta R2, no tecido externo, e faça a mesma coisa do outro lado. E a manta R1 já vai estar para o meio da peça. Com o auxílio do ferro de passar, vamos empurrar o forro para dentro e passar os dois lados, para assentar o forro e deixar tudo bem alinhado dentro da peça. Então, essa daqui é a nossa peça pronta. Qualquer dúvida que vocês tiveram durante a aula, vocês podem escrever aqui nos comentários, tá? Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo. Beijo!